Olá, aqui é o Bruno Araújo do construçãoprodutiva.com.br. Você está me vendo aqui hoje todo agasalhado porque nós estamos enfrentando uma onda de frio como há muito tempo a gente não tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou agora. Pelo menos aí uns 10, talvez 15 anos, a gente não tem temperaturas tão baixas no Rio de Janeiro. E por que eu estou falando isso? E por que eu estou aqui dentro desse lugar todo agasalhado? Porque a gente tem um problema sério nas nossas construções que a gente só se dá conta quando o frio aumenta. Porque a gente não tem uma cultura construtiva que preveja o isolamento térmico das construções. Quando a gente fala de isolamento térmico, parece que a gente está falando grego. As pessoas não estão nem aí para o isolamento térmico e na hora que o frio aperta é que a gente vê o que acontece. A sensação é que a gente está realmente dentro de uma geladeira. Por que a gente fala que a gente está dentro da geladeira? Porque as paredes ficam geladas, completamente geladas. Hoje de manhã eu tive uma experiência muito interessante, porque quando eu saí de casa eu estava todo agasalhado, e quando eu cheguei na rua eu simplesmente fiquei com muito calor. Por que isso aconteceu? Porque as paredes da minha casa elas tinham absorvido aquela temperatura mais fria durante a noite, e durante o dia elas foram lentamente restabelecendo a sua temperatura, né? E tentando igualar a temperatura com o ambiente, que é a tendência natural, né? A dinâmica, né? É que ela tenta recuperar a temperatura e equilibrar a temperatura com o ambiente. Então, assim, esse é o problema quando a gente não tem um isolamento térmico nas edificações. É que o interior das edificações fica muito frio, principalmente quando a gente está num clima frio, ou então quando a gente está num clima quente, fica quente durante a noite. Então você tem as duas situações. Quando você tem um clima muito frio, que principalmente à noite a temperatura baixa muito, você durante o dia você mantém aquela temperatura mais fria durante uma boa parte do dia. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma temperatura muito alta durante o dia, você tem as paredes se mantêm quentes durante a noite e a temperatura interna do ambiente, né, da casa, fica mais quente durante a noite do que o lado externo. Realmente é insuportável. Tanto no frio quanto no calor, é uma situação muito complicada e insuportável. E qual é o sistema que resolve isso? Bom, você tem várias soluções. Isolamento térmico é um assunto muito extenso e existe toda uma ciência, né? A ciência até chamada ciência da construção, que engloba não só isolamento térmico, como também a parte de vedação de vapor, vedação de ar. Enfim, é uma ciência, realmente é uma cadeira que tem que ser estudada, principalmente nos países frios, onde essa disciplina se desenvolveu, você tem muito assunto para estudar. Mas quando a gente fala de isolamento térmico, eu queria colocar aqui um sistema que hoje a gente está começando a ver no Brasil, que é o sistema chamado EIFS. EIFS quer dizer Exterior Insulation and Finishing System. O que quer dizer isso? Que é um sistema de acabamento e isolamento externo. É uma camada que é colocada na parte externa das paredes, que normalmente é utilizado o EPS, o XPS, que a gente também conhece como isopor, que é usado essa camada de isolamento, e por cima você tem algumas camadas de acabamento, e normalmente é utilizado o que a gente chama de base coat, que é uma massa, uma argamassa polimérica, enfim. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque depois a gente até detalha um pouco melhor esse assunto. Mas o EIFS, o que faz o EIFS? Ele cria uma barreira externa à parede, para que a temperatura externa, a incidência tanto de frio quanto de calor, não chegue até a parede. Então o EIFS ele pode ser aplicado até mesmo em parede de alvenaria, não tem problema nenhum. Mas ele é mais utilizado em construções leves, tipo steel frame ou wood frame também. Mas o sistema EIFS ele é uma camada exterior que permite que a temperatura ela não chegue até a parede. Qual é a diferença disso para o isolamento tradicional que a gente usa dentro da parede, no drywall ou no light steel frame? É que quando você tem os montantes, que são perfis metálicos, o perfil metálico ele é um excelente condutor de calor. Então, quando ele não tem um isolamento externo, ele acaba transferindo uma parte dessa temperatura para o interior da edificação. É o que a gente chama de ponte térmica. E o sistema EIFS ele é exatamente para minimizar essa ponte térmica. E você cria toda uma camada contínua pelo exterior da edificação. É um sistema extremamente eficaz, extremamente eficiente para o isolamento térmico das edificações. Eu já falei aqui também sobre o sistema CIP, também um outro sistema interessante, porque ele também cria uma barreira contínua, né, de isolamento térmico, e tem vários outros sistemas. Essa é uma dica que eu queria deixar para você tomar cuidado agora que estamos nessa onda de frio, para você ficar ligado no isolamento térmico das edificações. É um assunto que vale a pena você estudar.
No meu guia aqui, na minha biblioteca de drywall, de light steel frame, a gente tem algum material sobre isso. Se você ainda não baixou, mais uma vez eu deixo essa dica, vai lá e baixa, porque tem muito material que você pode estudar, principalmente se você tem intenção de no futuro trabalhar com esses sistemas. Bom, muito obrigado. A gente agora está retomando a nossa série de vídeos. Eu tive uma série de problemas com conexão de internet, enfim. Mas a gente está preparando aqui, ó. Já estamos aqui num ambiente novo. Vamos preparar aqui um cenário novo. Vai ficar muito bacana. Espero que você goste. Se você está curtindo essa série de vídeos, se você gostou desse conteúdo, eu te peço mais uma vez, comente aqui, bote aqui a sua opinião. Faz muito bem para mim, eu gosto muito de saber que você está curtindo. Se você tem algum amigo, algum conhecido que você acha que possa se interessar sobre esses conteúdos, compartilhe com eles também. Coloque aqui nos comentários eles, marque aqui. Faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!